Espera. Tem uma pessoa querendo entrar e eu não sei o que aconteceu, que eu não consigo tirar o... deste... Pode continuar, assim, que eu vou resolver aqui, desculpa. Imagina. Bom, primeiras eleições americanas, então, a independência foi em 1776. Um ano depois, nós temos a famosa Constituição Americana. 2 anos depois da Constituição, a gente teve a primeira eleição americana. Até aí não tinha 2 partidos, tá? Até aí não tinha partido. Pronto. Não existia. Tinha um candidato, que era George Washington, esse figurinha que está na foto. George Washington foi, na época eram pântanos, para esconder essas tropas, e ele fazia uma coisa quase que de guerrilha, de pegar e atacar pontos de supply, pontos de armazenamento dos ingleses, até os ingleses desistirem. Então, ele era a figura mais conhecida dos Estados Unidos, ele era um herói da Revolução. Nada mais lógico do que ele se tornasse o primeiro presidente. Ele foi presidente 2 vezes. Não existia nenhuma regra constitucional que ele não poderia ser presidente 5, 6, 7 vezes se quisesse. Quando chega em 1796, ele está sendo muito atacado pelos jornais, a vida privada dele está sendo devassada, ele está muito ofendido e ele desiste da presidência. Ele podia ficar até 98? Podia. Mas ele desiste e simplesmente fala que ele quer entregar o cargo. O segundo presidente, eu vou puxar, eu vou ficar indo e voltando, mas vocês vão entender por quê. O segundo presidente americano foi esse cara aqui do lado, gordinho, o John Adams. John Adams, ele era um advogado, cara muito inteligente também. Ele ajudou muito a escrever a Constituição, ele foi um dos signatários também. Ele praticava direito, mas, na verdade, ele também tinha uma fazenda, então ele representava esses 2 mundos que sempre existiram nos Estados Unidos, a cidade urbana e a agricultura. Ele começou como um democrata republicano, depois ele foi federativo e depois ele perde umas eleições para o Jefferson. O que eu estou contando dele? No final, em 79, o George Washington era contra fazer partido político de qualquer jeito. Ele achava que os Estados Unidos só tinham um partido só. Mas começaram a haver desavenças muito graves entre 2 pessoas. Uma delas, eu vou lá para frente de novo, uma delas é esse cara aqui que chama Alexander Hamilton. O Hamilton era secretário de Finanças dos Estados Unidos, e ele era um cara urbano. Ele morava em Nova York, ele era dono de um banco, enfim, ele entendia de finanças. Então, o que ele queria fazer? Ele queria, por exemplo, ele queria que os Estados Unidos tivesse uma moeda própria. Os Estados Unidos não tinham moeda própria nessa época. Eles usavam a moeda espanhola. Ele queria ter o poder, dentro de Washington, de cobrar imposto dos estados, que é uma coisa que todos os países fazem hoje. Mas isso era um grande problema na época, porque esses estados eles tinham se libertado da Inglaterra e eles estavam morrendo de medo que Washington se tornasse uma outra Inglaterra. Eles saíram de um mal para cair em outro mal. Mas Hamilton, estando dentro do governo, ele começou a perceber que ele não conseguia emitir nota de tesouro ou fazer dívida com os outros países se ele não tivesse uma forma de adquirir imposto. O imposto, nessa época, era voluntário. Então, se Virgínia quisesse pagar imposto para Washington, ele pagava. Se não quisesse, não pagava. Agora, vocês sabem o que acontece quando a gente faz imposto voluntário, né? Não funciona muito bem. E contra o Hamilton, que nessa época era secretário, tem esse outro figurinha aqui, que é o Thomas Jefferson. O Jefferson, ele acreditava nessa época que ele era da Virgínia, tá? Ele era um virginiano primeiro e ele era um americano depois, porque também tinha esse senso de patriotismo. E ele via com muito maus olhos o que o Hamilton estava querendo fazer em Washington. Essa cisão dessas 2 pessoas que eram muito poderosas no começo dos Estados Unidos fez com que se criasse os primeiros 2 partidos, o federalista
e o democrático. No começo, o federalista tinha John Adams e o Thomas Jefferson, eles eram amigos. E do outro lado, você tinha o Hamilton, querendo dar mais força para Washington para poder desenvolver os Estados Unidos da América. No final, o Hamilton ganha quase tudo que ele quer, tá? Mas demora algumas décadas para ele conseguir fazer isso. Mas eu já vou contar as eleições de 1800, que é divertida, mas eu ver se eu estou perdendo alguma coisa. Bom, segundo presidente é Adams, ele é presidente por 3 anos. Em 1800 você tem a eleição e desse ponto Adams e Jefferson, na outra página, já não estão mais amigos. Eles são rivais. E o Adam pula para o federalista e o Jefferson fica nesse negócio que chama democrático republicano. Essa é a terceira eleição americana, tá? O Jefferson, então, ganha do Adams, que é do outro partido. Mas, antigamente, as primárias aconteciam concomitantemente com as eleições gerais. Não se escolhia um cara antes. E presidente e vice-presidente não tinham chapa ainda. Eles não eram unidos. Então, todo mundo concorria. Quem pegava o primeiro lugar virava presidente, quem pegava o segundo lugar virava vice-presidente. Em 1800, pela primeira vez, o Jefferson ganhou 73 votos e o Burr, que era do mesmo partido, não se esqueça, também ganhou 73 votos. Está aqui desse lado aqui. Ele ganha do Adams, mas dentro dos democratas republicanos, os dois têm o mesmo número de votos. E a casa, nessa época, do Congresso, era federalista, era do outro partido. Então, os federalistas, que não queriam nenhum dos dois ganhasse, demoraram 4 meses para eleger, para decidir quem ia ser o presidente. Foi a única período da história americana, esses 4 meses, em que os Estados Unidos não teve presidente. No final, Jefferson ganha, Burr vira vice-presidente. Esse conchavo demorou 4 meses, mas ele acontece. 4 anos depois, enquanto Burr ainda é vice-presidente, ele vai para um duelo. Se vocês não assistiram Hamilton musical, cobram os ouvidos para não saber o final, mas ele vai no duelo com Hamilton e Hamilton é baleado e morre. E Burr é vilificado e ele basicamente perde todo o poder eleitoral que ele tinha. O que eu fiz aqui? Eu estava pensando em como é que eu ia contar a história americana, por alto, né? Obviamente. E manter isso dentro da democracia. E contando a história dos partidos, como é que os partidos foram formados. Tudo. Então, eu vou dar isso para vocês em PDF depois. Eu coloquei aqui todas as eleições americanas que aconteceram, desde a fundação até hoje. E daí vocês vão vendo por esses mapas, assim, eu acho que tem várias coisas que são interessantes aqui. Primeiro, a expansão do território americano. Depois, como que esses partidos, esses dois partidos que no começo eram o democrata e republicano e os federalistas, foram devagarzinho se transformando no democratas e republicanos que a gente conhece hoje. E como a política em si foi se desenvolvendo. Né? Quer dizer, a partir de 1800, por exemplo, é a primeira vez que a gente tem eleição que acontece a cada 4 anos. Isso não era escrito em nenhuma Constituição. Isso foi acordado depois. A gente começa a ter chapa, presidente, vice-presidente, coisas óbvias para a gente. Mas esses caras não tinham um blueprint antes para eles fazerem isso. Isso foram coisas que eles tiveram que aprender com erro e acerto. Quando eles ficaram 4 meses sem presidente, eles aprenderam e falaram, putz, eu acho que essa coisa de pegar e deixar todo mundo concorrer talvez não seja uma boa ideia. Mas mesmo assim, essa coisa de primária só vai acontecer décadas depois. Depois, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se eu chego lá. Eu vou, obviamente, é muita eleição. Eu quero que vocês tenham isso. Eu acho divertido ter, mas eu não vou falar de cada uma delas. Mas aqui você já vê, já tem dois partidos, tá? Eles compraram o território da Louisiana, que é aqui. Eu quero que vocês fiquem de olho nisso para ver quanto tempo isso demorou para ser conquistado mesmo, para virar estado. Demorou muito tempo. A partir de 1803, ele foi comprado do Napoleão, porque o Napoleão estava duro, né? Ele não tinha dinheiro, ele estava muito mais interessado na Europa, ele tinha que pagar as tropas. Ele tinha esse pedaço de terra gigantesco no meio do nada, em lugar nenhum. Ele simplesmente resolveu vender para os Estados Unidos. Então foi a primeira expansão. A primeira evidência que nós temos entre um partido democrata e um partido republicano dividido, concorrendo, é em 1828. Até lá, não, eles tinham nomes diferentes. Em 24, se você for ver, eles não tinham partido, os partidos tinham caído, cada um foi por si. E daí aconteceu uma coisa muito sacana aqui, porque, como vocês podem ver, o Jackson teve mais votos. Mas quem ganhou as eleições no final foi John Quincy Adams. Então, o que ele fez? Ele saiu do partido do Jackson e criou o próprio partido dele. Pela primeira vez, chama Partido Nacional Republicano, para concorrer nas outras eleições. Ele perde do mesmo jeito, mas mesmo assim, é uma coisa honrosa de se fazer. Foi por causa da briga desses dois que a gente tem esses dois partidos com esses nomes. A Guerra Mexicana, que anexou o Texas, ela aconteceu em 46. Em 48, ele já é um estado. Depois ela perde o status de estado durante a Guerra de Secessão, mas por enquanto ela vira estado. Vocês podem ver que por enquanto Louisiana não tem nada. Em 52, você já consegue chegar de barco. Califórnia já tem uma população, ela já tem voto, e mesmo assim o interior do país não tem absolutamente nada, é só território vazio. Essa época que é a época dos grandes faroestes, da invasão das pessoas que basicamente caminhavam de um lado daqui até a Califórnia, mas demorou décadas para isso aqui ser tomado. Quando você chega na Guerra de Secessão, foi em 1864, você vê que esses estados aqui não votam. E daí muda o nome de novo. O Lincoln, que era republicano, aqui em cima, aqui ele vira União Nacional. E o Partido Democrata, que é uma coisa muito interessante vocês observarem, ele não era o partido progressista que ele é hoje. Ele representava a escravatura. Era invertido isso. Os republicanos eram os industrialistas que queriam progresso, e quem queria manter a escravidão era o Partido Democrata. E isso se manteve por muito tempo, se vocês forem olhando esses mapas. Vou mostrar para vocês. O azul é sempre democrata. Tá? Se vocês forem ver aqui, né, em 1872, foi a segunda eleição depois da guerra, não tinha mais Partido Democrata, o Partido Democrata estava completamente dividido e quebrado. Ele começa a se formar de novo em 76. Em 1800, ele domina todo o Sul. Mas aqui você ainda tem segregação racial, você ainda tem, enfim, tudo que era pregresso da Guerra Civil, quem defendia e quem tinha essa sensação nostálgica eram os democratas, não eram os republicanos. Isso só foi mudar lá na frente, 100 anos depois. Então, vamos seguindo comigo. Partido Democrata, Partido Democrata, Partido Democrata. Partido Democrata, Democratas. Esse cara aqui, o Wilson, ele era muito bom. Eu já estou em 1916. Em 1920, essas coisas são erradas, tá? Isso aqui ele continua sendo democrata.
democrata. Isso aqui é Roosevelt. Roosevelt e o New Deal. Olha como esse cara era popular. Essa foi a primeira eleição dele, segunda eleição dele, terceira eleição de Roosevelt, quarta eleição de Roosevelt. E depois ele morre, ele está no poder ainda, e chega Truman, que consegue levar a grande maioria dos estados que o Roosevelt levava. Em 52, você ainda tem um Partido Democrata quase falido, ainda com a segregação racial. Até 64, que é George Kennedy morre um ano antes, ele é assassinado, o vice-presidente dele é Johnson. Obviamente tem essa comoção nacional pela morte do Kennedy, e ele ganha de lavada. Ele podia se tentar a reeleição em 68, ele desiste. Nixon ganha. Nixon ganha em 72 de uma forma que eu acho que nunca na história americana conseguiu, tirando o Roosevelt. E ele, o Watergate acontece em 73. E ele renuncia, o único que renunciou. Com a renúncia, você volta ao poder democrata com Carter, que não consegue se reeleger. Em 80, a gente tem Reagan, que é extremamente popular, se reelege com facilidade em 84. O seu sucessor, George Bush, 41, eu chamo 41 porque ele tem um filho que é o 43, né? O presidente número 41, em 88. Ele aumenta impostos, prometendo que não ia aumentar impostos, nunca foi perdoado por isso. Em 92 chega Clinton, que é um dos melhores oradores que eu acho que essa geração dos anos 90 tem. Ele se elege em 92, em 96 ele se reelege. Em 2000, você tem as eleições do Bush filho, 43, com o Al Gore, vice-presidente do Clinton. Eles quase ganham. A Flórida é recontada. Existe uma grande chance, na verdade, que se essa recontagem de votos tivesse acontecido até o final, Al Gore teria ganho. A Suprema Corte mandou parar a contagem de votos, Al Gore concedeu, e foi assim que Bush 43 ganhou. Os democratas até hoje acham que isso foi uma eleição roubada. Em 2004 ele se reelege de novo. Obama chega em 2008, se reelege com facilidade em 2012. 2016, Hillary perde para o nosso amigo Trump. E essa é a nossa eleição de hoje. Eu vou fazer assim agora. Então, no final, a contagem está ali geral. Até hoje, contando o Biden, nós tivemos 15 presidentes democratas, 19 presidentes republicanos. Eu vou acabar essa apresentação com um vídeo, que eu quero que vocês assistam, são só 3 minutos, e daí a gente abre para discussão. The next question. Go ahead. Hi, my name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what, you know what I mean? Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Well, It's not the greatest country in the world, Professor. That's my answer. You're saying... Yes. Let's talk about... Fine. But Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of her paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime, column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey, and with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom?
Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite? Sure used to be. We stood up for what was right. We fought for moral reasons. We passed laws, struck down laws for moral reasons. We waged wars on poverty, not poor people. We sacrificed. We cared about our neighbors. We put our money where our mouths were, and we never beat our chest. We built great big things, made ungodly technological advances, explored the universe, cured diseases, and we cultivated the world's greatest artists and the world's greatest economy. We reached for the stars, acted like men. We aspired to intelligence. We didn't belittle it. It didn't make us feel inferior. We didn't identify ourselves by who we voted for in the last election, and we didn't scare so easy. We were able to be all these things and do all these things because we were informed by great men, men who were revered. First step in solving any problem is recognizing there is one. America is not the greatest country in the world anymore. Enough? Ok. On to the next question. Perguntas? Uau! Difícil, né? Fazer pergunta depois desse vídeo. Não, ele faz, eu adoro esse vídeo. Ele faz a gente pensar, né? O que deu errado aqui. Quando que esse país que tinha a base da ciência, por exemplo, começou a negar a ciência, como se ciência não fosse absolutamente nada. Enfim, a gente vai pelo mesmo caminho às vezes. Né? Acho que esse silêncio é de reflexão e pensamento, de parar para olhar e depois de ouvir tudo o que você falou, todo mundo dá aquela pausa. Não sei se... Porque a questão, assim, a gente tem sempre aqui no Brasil aquele sentimento de vira-lata, né? Que é um país que sempre foi muito difícil eu tenho 51 anos e nunca foi melhor em 51 anos. E continuo aqui tentando um país melhor e nunca aconteceu por 51 anos, mas você vê o marketing dos Estados Unidos sempre se colocando em destaque, sempre se colocando como melhor em vários tópicos assim tão fundamentais, e aí você vê um cara falando, não é o melhor país do mundo, né? Realmente te faz pensar em vários pontos e é difícil parar para perguntar alguma coisa para o Zig, essa hora eu acho que eu tenho que pensar um pouco. Mas muito interessante, Zig, muito interessante, assim, tem muita coisa de história, né, que a gente desconhece, que a gente não aprende na escola aqui, essa questão de, enfim, como a eleição se dá, como
enfim, como os republicanos conseguem chegar ao poder sempre tendo 5% de desvantagem. Você colocou alguns pontos muito interessantes que é para a gente refletir realmente. Esses delegados, como eles se formam, né? Então, foram vários pontos de interrogação que a gente vai pensar hoje à noite toda, né? Com certeza. Muito legal. Parabéns, adorei. Obrigado. Assim, o que eu fui percebendo quando eu fui colocando, eu ia colocar uma outra eleição só e comentar mais aprofundadamente sobre elas, né? Mas aí eu percebi que assim a linearidade, porque os Estados Unidos foi um país democrático que nunca falhou uma eleição, essas eleições e as votações de cada uma dessas eleições, elas contam a história do próprio país. Quando eu vou entregar isso em PDF para vocês, eu quero que vocês assim, tomem um tempinho e deem uma olhada nos números com mais cuidado. É como se a história americana se estivesse desenvolvendo dentro desses mapinhas, sabe? Você entende por que uma votação foi de um jeito ou foi de outro, você entende... Por exemplo, tem uma lá atrás, vou até voltar para te mostrar, que tinha um partido que se chamava antimaçônico. E esse partido antimaçônico é porque os 4 personagens que eu citei lá na frente, eles eram todos maçônicos. Então, se desenvolvia essa teoria conspiratória de que era uma cabala maçônica, e tinha gente que achava isso um horror, que morria de medo, que achava que a maçonaria era mais forte do que o sentimento patriótico americano. Então, tem umas pequenas historinhas, sabe? Que vão surgindo com a história desses mapas eleitorais, que no final eu acho que dá... Quando você olha no contexto, quando você vê eles progressivamente, eles contam uma progressão, eles contam uma história, a própria história do país. Eu acho, viu, Zig, tem uma coisa que eu acho muito interessante no início das eleições, no início desse processo democrático, que era quem podia votar. Porque, na verdade, não era todo mundo que podia votar no começo. Que é uma coisa que vem desde a Grécia, né? Sim, essa coisa de ser dono de terra, você tem que ser dono de escravos, né? Era uma coisa elitista, na verdade. E uma outra coisa também, durante muito tempo, era um voto, quem votava era um voto masculino, porque eles achavam que era um voto da família, que era o chefe da família que devia votar, que devia expor, não toda a família. Tem várias... O sufrágio feminino, eu acho que se deu em algum lugar em 1930. Sim, ele é recente, essa coisa de deixar a mulher votar. Eu vou até checar a data certinha para você, eu volto com você no próximo colóquio. A Kamala Harris falou que 100 anos, né, desde o direito do voto feminino, que ela que completou agora 100 anos, e está se reelegendo como vice-presidente americana, uma mulher negra. Ela destacou essa questão dos 100 anos. Então, 2020 deve ser, imagina, 1920. Pode ser. O Zaidan, não sei se ele está discordando, fazendo assim, ou se ele está mexendo com o negocinho. Ele assim, ó. Pode ser 20, eu posso estar exagerando em 30. Eu fiquei curiosa, nós temos um representante que mora nos Estados Unidos e que acompanha as eleições, que por um acaso me deu várias informações. Como é que você vê, o que você achou, Rodrigo? Queria saber um pouco da sua opinião, você vê, o que você achou do vídeo, como é que você que mora aí, vive aí, trabalha aí, como é que você percebeu essas eleições? Onde você está, Rodrigo? Vamos começar assim, porque eu quero saber da pandemia também. Eu estou em Atlanta. Você está em Atlanta. Tá. Eu vejo assim, o americano é muito orgulhoso, né? É difícil encontrar um americano que não entenda que ele esteja no melhor país, né? Todo discurso político você ouve dizendo que aqui é o melhor país do mundo. Então, assim, tá arraigado. Eles têm desculpas... Ele tem desculpas para tudo com relação a indicadores negativos, né? Pelo tamanho do país, pela diversidade que pela imigração, por ser de braços abertos. Então, é difícil esse tipo de coisa pegar no americano, assim, do tipo, você não é tão bom assim. Mas, eu não sei se você me fez 2 perguntas juntas, né?
A eleição aqui eu ainda estou com um sentimento assim meio que chamo de mixed feelings, né? Não dá para comemorar uma volta de comemoração dizendo que foi uma lavada, né? Tá todos os meus amigos aqui, democratas e republicanos, entristecidos. Os democratas sabendo que vão ter uma barreira muito grande pela frente, muito provavelmente a Geórgia não vai virar democrata no Senado. Não sei acho que a gente não entrou nesse assunto hoje, né, do Senado. Não, mas eu acho que os dois runoffs estão na Geórgia, né? Então, super importante a gente, acho que conforme o Zig foi falando, a gente vai chegar a essa conclusão que é uma batalha duríssima pela frente pelo que o Biden tem. Acho que não ganhou muita coisa. É uma sensação realmente amarga na boca do democrata, dizendo achava que ia detonar e ganhou, perdeu assento na casa dos democratas, não o suficiente para virar a maioria, não virou a maioria nos republicanos, muito provavelmente no Senado, muito provavelmente não vai virar, e ganhou a presidência, que foi um alívio para muita gente, né? E é assim que eu vejo. Converso muito sobre política aqui com muita gente e é muito dividido, né? Quase 50% dos americanos ainda foram republicanos, apesar de tudo isso que a gente ouve falar. Então, é para a gente se questionar um pouco, né? Onde estão esses republicanos que ainda votam, né? Quão bom a vida deles estavam, a ponto de tirar eles da casa deles, irem lá e votar né, nessa eleição, que foi uma eleição bem complicada. Então, é um pouco assim que eu sinto. Eu tenho que fazer dois comentários aí. Um que é minha culpa, porque eu devia ter feito isso antes, mas é tanta coisa a gente esquece. Aqui no Brasil, a gente tem o dia da votação, a gente vai lá e vota e acabou, né? Nos Estados Unidos, isso varia muito por estado, mas eu acho que esse ano todos os estados fizeram isso. Você pode votar pelo correio. Você recebe a cédula na sua casa e você deposita essa cédula no correio. Tem uma data para as pessoas fazem a contagem desses votos receberem essa cédula. Normalmente é o dia da eleição. Alguns países até recebem 2, 3 dias depois. Mas o que está dando trabalho na contagem de votos não é a pessoa que foi lá presencialmente no dia do voto e votou. O que está dando trabalho agora são essas cédulas que chegaram pelo correio, que têm que ser abertas manualmente e daí colocadas no scanner para serem registradas. Eu não sei como é que está a votação da Geórgia, eu não tive tempo de checar hoje, mas deve estar 99%, né, Rodrigo? Tá, vai ter recontagem, né? Já foi pedido, não foi certificada a recontagem ainda, mas vai ter, e para senador vai ter o que eles chamam de runoff, que é quase o segundo turno, 5 de janeiro. Então, acontece assim, os democratas, eles controlam a casa, eles perderam 4 assentos, se não me engano, mas eles ainda controlam o Congresso, e existe uma esperança muito grande da gente controlar, dos democratas controlarem o Senado também. Eu acho que eles precisavam de 4 assentos no Senado, eles conseguiram 2, e os outros 2, hoje em dia, são ocupados pela Geórgia, eles são republicanos na Geórgia, mas os democratas, os candidatos democratas ao Senado, se deram muito bem na Geórgia. Então, vai ter esse segundo turno, nenhum deles conseguiu fazer o número necessário para ganhar no primeiro turno. É difícil? A Geórgia, predominantemente, sempre foi republicana. E como os outros estados, aonde o Rodrigo está, em Atlanta, que é uma grande metrópole, a metrópole sempre vota democrata. Mas a área rural da Geórgia sempre foi republicana e sempre votou em peso nos republicanos. Então, nunca teve chance de um democrata ganhar na Geórgia. Dessa vez tem a chance, pequena, mas verdadeira, de que o Biden leve a Geórgia como pontuação. A Geórgia tem 19 pontos, é isso? 19 votos eleitorais? 16. E leve a Geórgia e tem uma chance de que esses 2 senadores sejam democratas e talvez a gente consiga levar a casa. O que está acontecendo aqui na Geórgia é um negócio complicado, porque são 2 posições e nós tivemos para uma dessas posições 2 candidatos republicanos. E esse segundo candidato republicano, ele roubou muito voto do primeiro. Então, se você juntar todos os votos de republicano, já dão mais de 55%. No runoff, esse segundo candidato, para uma das vagas, não entra.
Então, por isso que estão dizendo que vai ser muito difícil. Vai ter muito dinheiro vindo para a Geórgia, mas estão dizendo que a chance da Geórgia virar para o Senado democrata acho que vai ser um pouco complicado. Nunca dá para dizer, mas tem aquela coisa também, né, Rodrigo? Porque é uma questão de você levar a pessoa à urna para votar. Então, quando você vê que o seu candidato tem chance e não ganhou por isso pode ser um incentivo para o cara pegar e sair da cadeira e votar no segundo turno. Então, pode ser que tenha uma animação entre os democratas na Geórgia para o segundo turno. É difícil. No Brasil, o segundo turno é uma coisa meio remake do primeiro turno, né? Mas nos Estados Unidos, porque o voto não é obrigatório, você pode pegar e se incentivar mais a ir no segundo turno e votar mais vezes, votar com mais frequência, sei lá como se diz. Mas, enfim, o resultado pode ser diferente. Eu tenho esperança ainda na Geórgia. O Zig, na sua opinião, o que é melhor, o voto obrigatório ou o voto optativo? Isso é uma ótima pergunta, viu? Eu consigo ver os dois lados. Não tenho uma opinião pessoal, não. Eu não gosto nada que é forçado, eu sou meio libertário. Então, por princípio, assim, se você me pegasse só pela minha emoção, eu ia te falar que voto melhor seria não ser obrigatório. Por outro lado, defendendo, né, o Brasil, eu gosto que você não possa se eximir da responsabilidade, sabe? Tem uma coisa aqui que meio que me acalenta desse lado. Então, eu não sei, eu tenho uma relação muito ambígua com essa pergunta, pessoalmente. Eu sempre acho que direito não deve ser obrigatório. Então, essa é a minha primeira reação, assim, semioticamente primária minha, seria dizer isso para você. Que não tinha nada que ser obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório aqui no Brasil foi criado na ditadura. Não sei se na ditadura do Vargas ou não sei se na ditadura dos militares. É da época do Olavo Bilac, isso aí é o voto obrigatório ou serviço militar obrigatório. Agora me confundi. Acho Olavo Bilac? Um dos dois aí. O Olavo Bilac foi ou o voto, não sei lá por que ele não vota, mas o serviço militar eu tenho quase certeza que foi ideia dele. Não, o serviço militar sim. Não sei essa porcaria, mas eu sei. Os serviços militares são completamente contra que tenha que ser obrigatório, inclusive porque você tem que profissionalizar o Exército. Hoje em dia, o Exército tem que ser profissional, senão não funciona. Sim, eu também acho. Eu servi o Exército e é muito amador. Demais. Não funciona. Vai colocar um monte de moleque ali para correr com espingarda na mão, não adianta nada. O profissional no Brasil é muito pequeno. Quem quer ser soldado, vai ser soldado. Aumenta o soldo do cara, deixa o cara ganhar decentemente, pronto. Tem uma formada pequena, mas profissional. Gente, a gente está chegando ao final desse primeiro colóquio. Acho que a gente pode fazer essa pesquisa para saber quando é que o voto se tornou obrigatório. 46. 1946, olhei aqui. Obrigado, Carla. 1946. Foi no governo do Dutra, né? Acho que tem que pensar um pouco nessa ideia de uma relação entre voto e educação. Eu acho que vale pensar nisso, quer dizer, essa implicação, essa obrigatoriedade que convoca o sujeito à posição de cidadão, de um jeito meio estranho, né? Mas acho que é um elemento importante para pensar. O que seria, no Brasil, o voto não obrigatório? O que seria? Quem votaria? É só uma ideia para a gente pensar. Eu não votei por 20 anos aqui. Eu cheguei no Brasil, eu paguei R$36 de multa. Né? Agora, se você pega um cara da Amazônia, por exemplo, lá do vilarejozinho, no meio do nada, do lugar nenhum. Se o voto não for obrigatório, eu garanto que esse cara não vota. Ele não tem voz, né? Mas não acho que é o cara da Amazônia que não vota. Eu diria para você que tem talvez um outro perfil de eleitor que também não votaria. Por puro... Acho que não, Silvia. Acho que eu trabalhei com educação há muito tempo. Eu acho que tem uma questão de se é obrigatório, se eu tenho que ir ou não tenho que ir, em nome do que eu estou votando. Por isso que eu faço essa associação entre votar e educação. Eu digo assim, eu vou votar, o que eu sei
estou querendo colocar nesse ponto, assim, o que eu sei sobre o meu voto? Eu acho que são duas coisas que estão associadas, né? Que quando você tem uma educação muito frágil, tanto o voto obrigatório quanto o voto opcional estaria a serviço de alguma questão. Eu acho que você pode pegar uma massa de pessoas que votam e não sabem em nome do que elas estão votando, porque falta a elas exatamente o sentido de por que você vota. Mas então, olha, eu estou dizendo que é uma contradição mesmo, né? E eu vejo muita gente que não tem nada a ver com privação de informação, assim, apenas uma escolha por não votar. Olha, para quem decide o voto, normalmente quem decide o voto é sempre uma questão emocional, não é uma questão racional. A maioria dos votos são decididos por uma questão emocional. Esse é o tema do colóquio de amanhã. Esse é o tema de amanhã. Esse é um pedaço, né? Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, amanhã, essa é a discussão. Essa discussão, e por que votamos, quais os elementos que fazem, o que fazem a gente decidir o voto. Mas... Não é o mesmo Batman, né? Oi? Não é o mesmo Batman. É outro super-herói. É outro super-herói, não é o filme, mas quem quiser participar vai ser... Gente, mas espera aí, é amanhã ou é 18? É a próxima quarta-feira. Eu tenho aqui dia 18. Não, esse é um outro, é um mini colóquio com o Maurício, um cientista político, depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo, que ele vai falar, que é um mini colóquio, é uma outra pessoa que vai falar, a gente vota, por que a gente... Quais são os determinantes do voto, né? Ah, tá, porque eu tenho um invite aqui para o dia 18 só, que é a próxima... Dia 18, deixa eu só corrigir isso. Dia 18, e daí todas as outras 3 quartas-feiras, é esse grupo aqui com a gente. Ah, ok, só para entender. Dia 18, que a gente vai tentar discutir, é uma coisa de democracia e legitimidade de governo, que é assim, que deve dar muita discussão. Eu acho que vai ser bem divertido isso. Mas tem um colóquio amanhã, que não é o nosso, não é do nosso grupo. Não é desse grupo, eu vou colocar o convite nesse grupo para se alguém se interessar. É do Maurício, e o Maurício ele vai fazer sobre essa coisa de por que a gente vota em quem a gente vota. Porque é super interessante, o Maurício é super bom também, eu gosto muito dele. Mas eu queria agradecer... Desculpa, fala, eu só queria... Silvia, eu entendi o que você falou, só queria complementar um negócio. É que são duas coisas distintas. Uma coisa é, você tem grupos de pessoas, um grupo vai votar e o outro grupo não vai votar. Eu estou dizendo se não for obrigatório, né? Mas esse grupo, como conteúdo, ele é representado. O que me preocupa no Brasil, especificamente, é porque R$36 pode não ser nada para mim, mas para o cara ribeirinho lá do Amazonas, é grana para cacete. Ele pega o barquinho dele, vai votar, porque ele sabe que ganha multa se não votar. O dia que isso for liberado, esse cara não vota. E não é só ele que não vota, é o vilarejo inteiro que não vota. Então, você tem um grupo inteiro de brasileiros que não tem representatividade nenhuma. Se ele vota bem, se ele vota mal, se ele tem educação, isso é outra história. E você está certa no que você disse. Mas quem ganha, né? Você entendeu? Você tira isso dele se você liberar isso. Mas eu acho que essa é a minha pergunta, assim, quem que vai votar? Quem vai votar, talvez seja quem tem acesso a quem tem acesso a algumas coisas. Vai ser 20% da população e olhe lá. É por isso que eu falei. E quem são esses 20%? Mas a questão é quem são as pessoas que... Por que o governo, por que o Estado deve determinar que as pessoas devam votar? Por que as pessoas... Eu gosto do Edu. Edu é tão libertário que nem eu. Essa coisa eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que num país tão desigual, onde eu não tenho essa oportunidade de ter clareza de que eu tenho escolha, porque eu não tenho escolha, se eu não fui informado... Se eu ignoro a existência de algumas coisas, esse é um ponto para a gente pensar. Nós temos uma massa de ignorantes, pessoas que absolutamente ignoram o que está acontecendo. Não estou defendendo o voto obrigatório, só estou colocando que é uma questão, num país que tem uma massa que não tem acesso ao mínimo de informação, isso é uma questão. O que cria também, por outro lado, toda um pensamento desse Estado que tem que tutelar o cidadão para todo sempre, tomar conta e decidir por ele. Mas tem um lado que é assim, se a gente tem essa educação precária...
Mas tem duas coisas. Eu acho que você não tem escolha dentro do partido, quando os caciques do partido escolhem os candidatos. E aí você não tem escolha mesmo. Não tem. E a segunda coisa é que o Estado que tutela adora manter as pessoas na posição de tutelado. Sim, sim. Por isso que eu estou falando que é um ciclo vicioso, né? Que é uma coisa que deixa a gente meio preocupado, que é isso. Essas pessoas não votarão. E Talvez... elas invisíveis são, invisíveis permanecerão. Talvez indiretamente a gente acabasse voltando para um voto censitário. Na prática, ficaria uma democracia aristocrática, só as pessoas mais bem instruídas e com uma renda maior é que acabariam votando. Na minha percepção, eu acho que isso é bem... Discute fora desse colóquio aqui, talvez não seja uma má ideia, mas enfim, só uma brincadeira. É uma possibilidade. Eu acho que essa discussão pode se estender. Eu acho que o horário chegou, a gente debateu que chegamos ao fim do horário, acho que o tema foi contemplado. Parabéns, Zig, a gente continua. O que vocês acham de... Alguém tem uma última observação para fazer? Porque acho que essa discussão de se o voto é obrigatório ou não, ela é longa, ela é extensa, tem vários pontos positivos e vários pontos negativos dentro dessa decisão. Eu sou a favor, por diversas... Bom, não interessa também minha posição, mas eu acho que a gente vai ficar discutindo e não vai chegar a um consenso. Eu acho que o tema que a gente se propôs a abordar foi muito bem abordado. Eu queria agradecer ao Zig pela participação. Foi ótimo, Zig, muita coisa para pensar, para absorver. Acho que eu tenho que rever todos os slides para compreender direito às eleições dos Estados Unidos, que é muito diferente da nossa mesmo. Assim, para a gente aqui brasileiro, Rodrigo, você que está aí, foi difícil compreender o que estava acontecendo, assim, como são essas eleições. Então, essa explicação, para mim, foi muito bem-vinda. Espero que para todos vocês. E a gente segue nessa conversa, porque esse tema, realmente, acho que no momento que a gente vive, é muito importante da gente debater. Eu vou disponibilizar os slides para vocês no grupo. E se vocês tiverem... Gente, esse espaço é de todo mundo, né? Se vocês tiverem sem sugestão, qualquer coisa, podem me buscar no privado, enfim, o que for. Se quiserem continuar, ou tiver alguma dúvida dos slides, me perguntem, eu fico sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Obrigado. Adorei. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite. Semana que vem. Antes de desligarem, eu vou mandar também o convite de amanhã para caso alguém queira se inscrever, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Beijo. Tá bom, obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau. Zig. Obrigado. É legal, né?